Entusiasmado com o sucesso de Rosa Perfeita, em 21 de maio de 1993, a Misty Video realizou uma reunião com Antônio Tadeu para discutir a produção de um novo trabalho. A ideia e a temática do novo filme ainda não estavam desenvolvidas. Por isso, em 30 de maio de 1993, foi realizada uma nova reunião com a participação de diversos atores dos grupos Estúdio 6 e Cervantes. A reunião envolveu um laboratório teatral para que a potencialidade dos atores pudesse ser analisada. Além dos atores tradicionais dos grupos comandados por Tadeu, havia diversas pessoas interessadas em participar do projeto, inexperientes ou iniciantes nas artes cênicas. A ideia era aproveitar os atores de acordo com suas potencialidades, para depois escrever um novo roteiro. Um laboratório teatral foi totalmente gravado e posteriormente analisado por Gércio e Tadeu. Em 10 de junho de 1993, foi realizado um segundo laboratório, este mais específico. E neste dia, a partir de sugestões dos próprios participantes, foram definidas as metas para o novo filme, utilizando os próprios anseios de cada um. Assim, os papéis que as pessoas desejariam desempenhar serviram para a criação dos seus personagens. Em 11 de junho de 1993, o novo roteiro começou a ser escrito e o seu nome foi definido: Vila Amizade. Foram discutidas as ideias básicas sobre a trama do filme, que envolveria diversas situações entre grupos de personagens. Tadeu escreveu parte destas situações, enquanto Gércio pensou em outras. Em 19 de junho de 1993, estava escrito o roteiro preliminar de Vila Amizade. Foi desenvolvido um estudo de continuidade e agrupamento de cenas e trechos, necessário a uma produtiva programação de trabalho. Em 20 de junho de 1993, houve uma nova reunião com um grupo de atores, ocasião em que o roteiro foi lido e os personagens definidos, ficando acertado o início das filmagens para o dia 17 de julho de 1993. Participariam de Vila Amizade Antônio Tadeu, que representaria o Dr. Guimarães, um dos principais personagens. Tadeu participava de todos os projetos roteirizados da Misty Filmes e Misty Video desde 1985. Carlos Eduardo Campos, que já tinha participado de Rosa Perfeita e que teria agora um papel mais importante. Regina Cunha João, que representaria a personagem Márcia, em torno da qual giraria a trama principal do filme. Ela já havia participado anteriormente dos filmes Pão e Sina. Roberto Marinho, que depois de 2 laboratórios realizados, foi eleito por unanimidade para representar o papel principal. Ele tinha participado anteriormente de Pão, Sina e Tesouro, em papéis secundários.
Sueli Araújo, que também tivera várias experiências nos filmes do Estúdio 6 e tinha participado de Rosa Perfeita. Adriana Veloso, uma talentosa jovem que despontava no Estúdio 6 como grande revelação. Gércio Tangoni, que faria um dos papéis acessórios. Gilberto Pandolfi, ator já conhecido pelo desempenho em Pão e Sina. Igor Veríssimo Tangoni, que faria um dos papéis coadjuvantes. Cláudio Tangoni, o mais antigo ator da Misty Filmes, que vinha praticamente participando de todos os trabalhos desde a fundação do grupo. Virgínia Lopes, outra excelente atriz, participante de Rosa Perfeita e que teria agora um papel muito mais preponderante. Além deles, outros atores estreantes participariam. Ângel Santos, Carlos Alberto Tangoni, Cida Rosa, Cleider Mandel, Ivone Clea, Ricardo Gabriel. Em 27 de junho de 1993, o grupo foi visitar a Casa dos Velhos Irmã Alice, que ficou aprovada como uma das principais locações para o filme. Veio o mês de julho de 1993 e Gércio adoeceu, prorrogando o início previsto para as filmagens. Por conta disso, em 12 de julho de 1993, ficou decidido que as filmagens de Vila Amizade teriam início somente no mês de agosto. Em 1º de agosto de 1993, foram iniciadas as filmagens de Vila Amizade. As cenas obtidas nesse dia consumiram 5 horas úteis de trabalho e foram muito desgastantes, pela complexidade e grande número de personagens. Gércio tinha que se esmerar na filmagem e na direção ao mesmo tempo, conduzindo o grupo de atores, muitos dos quais inexperientes e nervosos pela ocasião. Para esta filmagem foi escolhida como locação uma pequena vila de casas localizada no bairro de Engenheiro Goulart, que se mostrou ideal para o desenvolvimento da trama central de todo o filme. Apesar de complexa, a filmagem apresentou grande produtividade, envolvendo quase todo o elenco de atores. Em 2 de agosto de 1993, ocorreu um acidente com Roberto Marinho, ator principal, que quebrou o pulso num ensaio teatral do Estúdio 6. Ele teria que ficar durante 40 dias com gesso, embora continuasse com mobilidade no braço. Apesar do acidente, Roberto se propôs a fazer todas as filmagens possíveis nesse período. Fazendo uma avaliação das cenas futuras, Gércio e Tadeu chegaram à conclusão de que o fato de Roberto ficar com o braço parcialmente engessado não impediria que as filmagens continuassem sendo realizadas, desde que fossem tomados alguns cuidados técnicos. Em 5 de agosto de 1993, foram discutidas em grupo as cenas gravadas na primeira etapa. Em 14 de agosto de 1993, foi realizada a segunda etapa de filmagens, no mesmo local do primeiro dia. Em 15 de agosto, foram filmadas as cenas mais complexas, que constituíam a terceira etapa e que reuniam todo o elenco de atores.
Estas cenas também foram feitas na vila de Engenheiro Goulart. Gércio se defrontou com atores problemáticos e personalistas, que atrasaram o cronograma previsto e quase comprometeram a qualidade técnica do filme. Em 18 de agosto de 1993, Gércio e Tadeu analisaram as cenas já gravadas e fizeram um planejamento para as próximas gravações, bem como para todo o resto do filme. Em 21 e 22 de agosto de 1993, foram filmados novos segmentos, que constituíam a quarta e quinta etapa de filmagem, na casa de Italina Pasco Antônio. Com estes segmentos, o filme atingiu a produtiva marca de 44% de cenas filmadas. As cenas mais complexas, as que envolviam maior número de atores, já tinham sido realizadas, restando agora pequenos agrupamentos, mais fáceis de serem trabalhados com menor número de atores. Na noite de 31 de agosto de 1993, foi gravada uma cena entre Roberto Marinho e Sueli Araújo. Por outro lado, os atores e o pessoal participante de Vila Amizade tinham natural curiosidade de saber como estava o andamento do trabalho. Para alimentar melhor a perspectiva de como seria sua edição e o enfoque dos personagens, Gércio decidiu criar takes de pequena duração, que funcionariam como as chamadas das novelas na televisão. No caso específico de Vila Amizade, eles apresentariam sempre 2 ou 3 atores em situações específicas de seus personagens. Os takes teriam que incorporar alguma essência definitiva da edição, visto que não poderiam ficar diferentes da versão final, quando o trabalho fosse editado. Assim, foram montados 5 takes de Vila Amizade, com duração aproximada de 1 a 2 minutos cada. Em 2 de setembro de 1993, foi feito o primeiro take. No dia 3 de setembro, foram editados os outros 4. Doutor Guimarães, homem sério e orgulhoso. Ele é o dono da vila e está sempre examinando o seu imóvel. Um homem agressivo e nervoso. Dá essa bola aqui, moleque! Agora! Dá essa bola aqui! Oi, doutor Guimarães, tudo bem? Oi, dona Clotilde. Tudo mal, dona Clotilde. Tudo mal. Mas por quê? Vamos entrar, eu faço um chazinho pro senhor no instante. Bem, eu estou com pressa, mas eu seria incapaz de recusar um convite seu. No dia 7 de setembro, foram realizadas novas filmagens no Jardim Penha, na casa da atriz Regina Cunha João, envolvendo diversos atores. Em 12 de setembro, novas filmagens, desta feita no apartamento de Gércio, se prolongando por todo o dia. As cenas deste dia foram muito importantes no contexto geral de Vila Amizade e apresentaram um resultado técnico excelente.
Na manhã de 18 de setembro, Regina e Roberto gravaram cenas na Casa dos Velhos Irmã Alice, em Guarulhos. Nesta mesma tarde, outras cenas foram gravadas em Ermelino Matarazzo, na casa de Carlos Alberto Tanjoni, envolvendo os atores Igor Veríssimo e Roberto Marinho. Em 19 de setembro de 1993, foram realizadas cenas importantes com Igor e Adriana, novamente na Casa dos Velhos, em Guarulhos, mostrando o desenvolvimento de uma das situações mais líricas do filme. Em 26 de setembro, foi gravada mais uma importante sequência envolvendo os personagens Daniel e Gilmar. As cenas envolveram captações externas e internas, que faziam parte do início da trama do filme. Na tarde de 28 de setembro, foram gravadas cenas na Rua Almachá, envolvendo os atores Gércio e Roberto, que serviriam para o início de Vila Amizade. As cenas exigiram uma maquiagem complexa em Gércio e também a participação de Igor Veríssimo na câmera. Em 30 de setembro, o grupo realizou uma edição experimental para o início de Vila Amizade. Nesta edição, vários efeitos foram criados, visando dar ao trabalho um impacto inicial e também um ar transcendente e místico. Em 3 de outubro, foram gravadas as últimas cenas com atores em Engenheiro Goulart, na casa do ator Carlos Eduardo Campos. Estas cenas foram muito importantes e mereceram diversos comentários de todo o elenco. A emoção do Guimarães, né, com o Ricardo, né, que é o menino. Então isso aí ficou muito marcante mesmo, sabe? É uma cena bastante forte, inclusive até o Tadeu não, porque meu primo tá de parabéns pelo trabalho. Porque a emoção que o Tadeu passou, né, aquele, né, ele tava tão assim emocionado, quase que a gente vai também chorando junto, né? De todos os filmes que eu fiz, né, com o Gércio, com o Luiz Alberto, esse realmente eu acho que é aquele que tem um pouquinho de mim, é um tipo de história, de enredo, né, que eu gosto de trabalhar. Não que os outros, os filmes simbolistas do Gércio, ou aqueles que eu tinha feito com o Luiz Alberto, né, mas esse realmente eu acho que é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer.
Em 8 de outubro, foram gravadas cenas de áudio com a atriz Regina. Em 11 de outubro, foi montado o projeto de edição de Vila Amizade e também acertado que o avant-première público seria realizado em 5 de dezembro próximo. Foi iniciada a pesquisa musical do filme e também confeccionados os troféus que seriam oferecidos aos melhores atores, de acordo com votação de pessoas convidadas para o avant-première. Em 19 de outubro, Gércio e Igor iniciaram a edição de Vila Amizade. Neste dia, editaram a introdução do filme, com efeitos visuais especiais, utilizando também uma câmera de eco, emprestada por Eduardo Sanches. Em 20 de outubro, a edição continuou intensa, com trabalho de 12 horas ininterruptas. A edição estendeu-se por vários dias. A edição foi sendo realizada com muito cuidado, com uma exigência técnica apurada. O detalhamento de cada trecho foi observado cuidadosamente e discutido com Igor, que apesar de pouca idade, mostrava um senso crítico apurado. Por outro lado, Gércio queria que o avant-première tivesse uma introdução forte, com a apresentação de um documentário de entrada que enfatizasse o tema amizade de modo especial. Para que isso pudesse ser obtido, ele reuniu-se com Eduardo Sanches nos dias 2 e 4 de novembro para discutir em detalhes para o projeto. Eduardo se propôs a compor e interpretar um poema de sua autoria falando sobre a amizade. Em 6 de novembro, foram realizadas filmagens de Eduardo declamando o poema Amizade. Para este trabalho, foram utilizadas 2 câmeras Hi-8, que gravaram Eduardo em 2 planos diferenciados, de forma sincronizada com auxílio de uma claquete. Do trabalho de gravação participaram Igor Veríssimo Tanjoni e Roberto Marinho. Em 10 de novembro de 1993, foi realizada a mixagem das cenas do poema Amizade. O trabalho exigiu uma grande técnica de edição, com perfeita sincronização entre as imagens originadas nas 2 câmeras. Em 11 de novembro de 1993, foi editado todo o documentário de introdução para o avant-première de Vila Amizade, que, complementando o prólogo da poesia Amizade, apresentava um histórico do grupo e dos atores, citando todo o projeto do filme. Em 5 de dezembro de 1993, foi realizado o avant-première de Vila Amizade. Foram entregues troféus aos melhores atores, definidos por votação dos convidados. Roberto Marinho como melhor ator, Regina Cunha João como melhor atriz e Adriana Veloso como atriz revelação. Vila Amizade foi um projeto ousado, totalmente filmado e masterizado em Hi-8, com efeitos especiais.
Sua produção envolveu 6 meses de trabalho, 16 atores, 12 colaboradores, 5 ensaios artísticos, 57 etapas de filmagem, 20 cenários, 166 horas úteis de filmagem e edição e 526 cenas. O filme ficou concluído com 101 minutos de duração. Vila Amizade enfoca o cotidiano de uma comunidade onde os problemas e desavenças são solucionados através de gestos coerentes e ponderados de amizade.